Boa noite, galera. Tudo bom com vocês? Fala, galera. Estamos aqui ao vivo, aula do terceiro ano. E vamos fazer essa aula aí, né? Os dois terceiro ano da noite. Vou comentar com vocês aqui nessa aula sobre a semana um, 2 do PET e vamos comentar, ok? Tem a... Estou ao vivo já, ok? Quem está no grupo aí? Deixa eu falar. Tá ao vivo, galera. Dá um sinal de oi aí no grupo. Dá um sinal de oi aqui nos comentários. Tem gente assistindo. Boa noite para vocês. Que saudade que eu tô de dar aula, ok? Como vocês estão? Me contem, vai. Mandem para mim mensagens aí e vamos ter interação, porque a aula é interação, né? Não tem como. Então, estamos ao vivo aí. Opa, tamo junto, ok? Vamos embora, galera. Quem puder estar assistindo aí, comenta, viu? Só de boa, galera. Saudade de vocês. Abraço aí. Ana, Nathalie, Pastor, Vitor. Um abraço a todos vocês aí que estão na aula comigo aí, ok? Saudades da merenda, cara. Então, vamos aí. Vou perguntar para vocês aí como vocês estão lidando com o pet, como tem sido o pet para vocês, como tem sido a aula para vocês, como vocês estão tendo, tendo essa interação aí, ok? O que vocês estão achando das aulas online, ok? Então, nós estamos esperando aí poder aglomerar de novo, ok, Júlio? Júlio perguntou sobre churras. Estão podendo aglomerar e quando puder aglomerar, a gente dá uma maneira, ok? Fala, galera. Ok? Vou falar para vocês, galera. Enquanto a gente está aqui, vamos falar sobre o PET, ok? Vamos falar sobre a semana um do PET. Na semana um, está pedindo para que a gente fale sobre o período da monarquia do Brasil, quando acabou o período da monarquia e começou o que a gente vai chamar de República Velha, ok? Ah, que é isso? É tipo o período que vai do Brasil quando tem república. Eu acho que vocês sabem, né? O que é uma república? República é a forma de governo onde as pessoas elegem, ok? Então tem a eleição. Esse período que começa no Brasil, a partir de 1889, é chamado de República Velha porque vai ter eleição. Comentário de Vitor Hugo. As aulas remotas estão horríveis, vontade de suicidar, eu não aguento mais, mas o que precisamos fazer para passar de ano? É o que tem. Eu sei que nada substitui o contato presencial, eu sei que nada substitui, mas no que depender de mim, eu vou tentar fazer o melhor para vocês, ok? E vivendo um momento de pandemia, algo que ninguém nunca viveu, ok? 2020 tá tenso 2020. Vou tentar dar aula para vocês, ok? Estava falando sobre a República. República é essa forma de governo, tem eleição, nós vivemos em uma república, então vocês sabem o que é uma, ok? Forma de governo, onde as pessoas podem ser eleitas. Quando o Brasil passou a ser uma república, era todo mundo que podia votar? Não. O voto era seletivo. Então, assim, a maioria das pessoas não tinham esse direito de voto. E vale se lembrar, quando o Brasil é república, aí, ó, final do século XIX, ok? 1890, o voto era todo feito em folha de papel. Você tinha que ir marcar na folha de papel que você votava. Ou seja, só aí já é uma exclusão gigante. O que acontecia? Somente quem sabia ler e escrever podia votar. A maior parte da população do Brasil era analfabeta. Então, eles não tinham como votar. Então, você tinha uma grande exclusão e só poucas pessoas tinham direito a voto. Então, uma das pessoas sequer votavam, ok? Havia uma exclusão. E essas pessoas que votavam, essa política, ela também é chamada de coronelista. Ou seja, os primeiros presidentes do Brasil têm uma política marcada por essa característica coronelista. Que é isso? Eu vou falar para vocês. Tem muita gente que fala que o coronelismo continua até hoje.
O que é o coronalismo? É uma forma de fazer política onde você troca voto por favor. Então, assim, você vai votar naquele político que te fez um favor. Normalmente esses favores eram um emprego. Muitos políticos davam emprego para as pessoas. Empregos do tipo empregos na prefeitura, empregos de alguma maneira, ou indicavam de alguma maneira. E essas pessoas votavam nesse político porque tinham sentido de gratidão pelo emprego, também chamado de parentela. Então, várias pessoas votavam nos políticos porque o político ajudavam elas. Essas práticas são chamadas de coronelismo. É quando você dá um favor. E boa parte dos políticos falava, você vota em mim porque eu vou te ajudar nisso, nisso e nisso. Então, como se o voto fosse trocado por um favor. Outra placa marcante do coronelismo é que o voto era ameaçado. O que acontecia? O voto era feito em papel e o voto era aberto. Quando as pessoas iam votar, você sabia que as pessoas votavam. Então, o que, que os políticos da época faziam? Eles ficavam, tipo, olhando. Haviam pessoas que olhavam. E essas pessoas olhavam, tipo assim, ah, tá votando, vai votar em quem? No coronel que você votava, se você não votasse nele, podia acontecer várias coisas contigo. E haviam ameaças, muitas pessoas perdiam empregos, perdiam direitos. Havia essa clara ameaça no voto. Se você não votasse na pessoa, essa política é chamada de coronelismo. É a troca de voto por favor e também que haviam ameaças. E essas ameaças vão estar feitas porque havia um jagunço. As pessoas iam votar, tananã, bonitinho, iam votar. Havia um jagunço, ou seja, havia alguém que estava olhando, garantindo que a pessoa votasse no coronel. Isso era muito comum. Essa forma de fazer política foi conhecida como coronelismo e é o que marca a República Velha. Aqui no PET está pedindo para que vocês falem também sobre como essa forma, né? Tipo, qual atividade está pedindo aqui? Para que vocês comentem sobre a República Velha. Também é marcar, ó, pede para vocês falem sobre o voto de cabresto. Que salve, pedir para mandar um salve, eu estou mandando salve, ok? É nóis. O que era um voto de cabresto? É esse voto de voto que se garantia o voto na força. Tinha alguém olhando em quem as pessoas votavam. E se não votasse um candidato do coronel, a pessoa podia perder o emprego ou coisas piores. Vale lembrar também que essas eleições elas eram fraudadas constantemente. Como assim? As eleições eram uma cabine de papel. Boa parte dessas vezes, essa cabine era aberta, colocava-se mais votos. Quando os votos iam para algum local, esses votos eram roubados, essas cabines eram alteradas. Então, direto. Era tipo a corrupção, Brasil, né? A corrupção era gigante. Então, boa parte das vezes, os votos eram alterados, as cabines eram. Ah, haviam várias formas de corrupção que garantia isso. Chamamos república de República Velha, República Oligárquica e República Aristocrática, ok? Galera, pergunta aí para vocês, que está pedindo aqui na atividade do módulo 1. Vocês ainda acham, comenta aí no WhatsApp, no YouTube, ok? Vocês ainda acham que tem esse tipo de coisa acontecendo? Vocês ainda acham que tem político que troca voto por favor? Vocês ainda acham que tem político que ameaça a população? Imagina, tipo assim, em bairros, tipo assim, se vocês não votarem em mim, vocês não vão receber ajuda da prefeitura. Olha, todos os comentários aqui de aluno falando que ainda tem bastante política, ainda tem assim, que tem muitos políticos que ainda são assim, ou seja, é uma prática que não acabou, né? A atividade do PET, pede que vocês comentem se vocês ainda acreditam que o coronelismo continua, ok? Se as pessoas ainda têm liberdade de escolher o candidato por independência, porque o que acontece? Muitas vezes o candidato, principalmente a prefeitura, ele utiliza disso com as pessoas para ganhar voto. Então, essa é uma característica que, sabe, mas é uma coisa marcante. Nós vamos falar o coronelismo na República Velha, que vai durar até 1930, ok? República Velha ou República Aristocrática? Ela dura até 1930, então depois disso,
mas a gente pode continuar falando que tem essas características que continuam, ok? Então, se você quiser chamar algum candidato de cidade pequena de coronel, o que você está falando com ele? Que ele é um tipo de pessoa que troca voto por favor, ou que ele provoca algum tipo de ameaça à população. Lembrando, na República Velha, na República Aristocrática, que vai até 1930, isso acontecia com muita frequência. E o voto era aberto, ou seja, as pessoas tinham um voto aberto. Todo mundo sabia quem votava. É preciso falar também que essas eleições eram muito fraudadas, do tipo, alterava quem ia votar. Tipo, alguém morria e o cartório fingia que a pessoa estava viva. Então, acontecia muito de morto e votar, o que é, abre aspas, morto, fecha aspas. Como assim? Acontecia muito de uma pessoa ir votar, só que ela estava legalmente falando morta. Só que alguém fingiu que ela estava viva. Ou, tipo assim, alguém foi votar para uma pessoa morta, simplesmente para garantir voto. Acontecia muito, fora de abrir a caixa, alterar mais voto, colocar mais papel, tirar mais papel. Era muito corrupto o Brasil naquela época. E se ganhava eleição, normalmente com dois estados. Quais eram os dois estados mais importantes do Brasil à época? São Paulo e Minas Gerais. É claro que Minas Gerais tem que estar no meio, né? Senão não é Minas. Por que são os dois? Eram os dois estados com maior número de cidades, ok? Minas, o estado que nós vivemos, é um estado que tem muita cidade. Isso é importante para minha eleição, porque, como eu falei, as eleições se davam por coronéis de cidades. Então, como Minas tem muita cidade, tipo, Minas é muito complicado, sabe? Tipo, qualquer lugar em Minas às vezes emancipa. Minas Gerais hoje, 2020, tem cidade que não tem 900 habitantes. Eu costumo brincar que para fazer uma cidade em Minas Gerais era basicamente assim. Tinha duas pessoas jogando truco, aí uma galera junta, epa, também quero jogar truco. Aí ficou uma dupla de fora. Aí a dupla foi de fora, ficou revoltada e falou, quer saber, Dilma, vou fazer uma cidade. Porque qualquer, assim, Minas Gerais tem a extrema capacidade de emancipar vilarejos muito pequenos. Isso é muito comum em Minas. Mas isso garantiu que Minas, durante muito tempo, tivesse muito espaço na política por ter muito coronel. Por ter muito coronel em cidade pequena. Então, Minas e São Paulo eram dois dos estados mais importantes também por causa da produção rural. O Brasil, naquela época, tinha muito dinheiro de produção rural, fazendo principalmente café e leite. Minas e São Paulo faziam muito café e leite. Por isso, a política da República Velha também é chamada de política do café com leite, por causa da importância de Minas e São Paulo no cenário nacional. Beleza, galera? Galera, a semana 1 do PET também pede que vocês falam sobre as revoltas que aconteceram no Brasil, ok? Vou explicar essas revoltas uma por uma. Uma das revoltas que pede é a revolta de Canudos. Onde a revolta de Canudos aconteceu? Lá na Bahia. Inclusive, eu fui lá em Canudos, não na revolta, não estava vivo. Mas em Canudos, que é a cidade na Bahia, eu fui ver a cidade onde no passado teve uma revolta. Vou explicar o que aconteceu. Quando a República foi feita, teve uma regra que a República teve, que foi a legalização do divórcio. Antes do Brasil ser uma república, o Brasil era um império. E não se podia divorciar, ou seja, se você casa, é porque o Estado e a Igreja eram juntos. Então a lei da Igreja era a lei do Estado. E quando o Brasil era império, você era proibido o divórcio, ninguém podia divorciar. Quando foi feita uma república, foi permitido o divórcio. O que acontece? Lá na Bahia, houve a história de um cara chamado Antônio, também vai ser conhecido como Antônio Conselheiro, que, bom, ele não gostou da ideia de o divórcio ser permitido. Ele tinha, assim, a mulher dele, digamos que traiu ele, e ele estava muito revoltado com a ideia de ter divórcio, porque ele achou que isso era do demônio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim: opa, não quero mais morar na República, porque a República é do demônio,
porque a República separou o Estado da Igreja. Ele vai montar uma sociedade onde vai fazer tipo conselheiros, uma galera tipo assim. Fala o seguinte: opa, eu quero que a galera viva como se fosse tipo Deus. Ele ia começar a pregar a palavra de Jesus para todo mundo. E vai falar, tipo, eu quero viver fora da República. E muita gente vai ouvir o que ele está falando e vai passar a viver com o Antônio. Então, vai ter uma sociedade. A sociedade vai ser chamada Sociedade de Canudos. Galera, tem um livro muito bom chamado Os Sertões. Eu super recomendo para vocês, para quem quiser saber mais da história de Antônio Conselheiro. Canudos acabou sendo tipo uma resistência. A galera de Canudos foi de morava tipo assim: eu resisto, eu não moro na República. É tipo uma galera que estava contra os governantes, eles estavam revoltados. E eles quiseram viver de uma maneira tipo assim, contra a população. Imagina 2020, né? Isso é um exemplo. Imagina 2020 que tem muita gente revoltada contra o governo. Tem, né? Imagina que por alguém muito carismático, ok? Vou inventar um nome aqui, Vitor. Imagina que uma pessoa muito carismática chamada Vitor resolva começar a falar: galera, vamos sair desse governo? E ele vai para as montanhas e fala: a partir desse momento aqui, nós vamos montar uma sociedade, numa sociedade vai ser tenentes, e nessa sociedade dos tenentes, a gente não vai obedecer ao governo. A gente vai viver de outra maneira. Isso foi uma sociedade de uma revolta. A galera quer viver de que não obedecendo ao governo, quer viver de outra maneira. A sociedade de Canudos foi assim. Eles não queriam obedecer ao governo da República. Então fizeram uma sociedade obedecendo Antônio Conselheiro. Antônio foi chamado de Messias, de Salvador. Muitas das pessoas que iam atrás da sociedade de Canudos porque acreditavam que iam ser salvos de alguma maneira. O que aconteceu com Canudos? O governo republicano, pegou o exército e invadiu Canudos várias e várias vezes. Okay? Invadiu uma vez, não conseguiu acabar com Canudos, invadiu de novo, invadiu de novo, invadiu de novo. Se vocês lerem sobre Canudos, vocês vão ver que a revolta continuou até que sobrasse 4 pessoas, ou seja, o governo foi lá e tentou tipo, acabar com todo mundo. Mas o que foi Canudos? Foi uma revolta contra o governo republicano. A população tipo foi morar no campo e montou uma sociedade paralela, como se na sociedade paralela eles falassem: nós não obedecemos o governo, ok? O que foi a revolta da vacina? Ah, a revolta da vacina é tão legal. Vou dar contexto para vocês, só que eu acho que a revolta da vacina está meio que acontecendo de novo. Ai, o ano era 1904, cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro tinha um prefeito. O prefeito chamava Pereira Passos, ok? Pereira Passos queria deixar o Rio de Janeiro mais bonito. O que ele começou a fazer? Ele começou a copiar ideias de Paris. Ele queria que o Rio de Janeiro se transformasse em Paris. Lembram antes da pandemia, que eu dei aula para vocês, e eu falei da Belle Époque? E quando eu falei da Belle Époque, eu tinha falado que Paris passou a ser tipo o modelo de cidade para o mundo todo. Então, o Rio de Janeiro quis copiar o modelo de cidade que era Paris. O que Pereira Passos começou a fazer? Ele pensou: eu quero deixar o Rio de Janeiro mais bonito. E o Rio de Janeiro tinha várias casas chamadas cortiços. Era tipo uma casa em cima da outra. Tipo, você sabe o que eu tô falando. Mas na época chamava-se cortiço, ok? Como se fosse uma casa em cima da outra. Várias pessoas moravam no mesmo local. As condições de saúde não eram boas. E o Rio de Janeiro era cheio de doença. Muitas pessoas morriam de doença. Como havia muitas pessoas morando no mesmo local em condições de vida não legais, doenças se espalhavam muito rápido. As pessoas moravam em cortiços. O que Pereira Passos quis fazer? Quis melhorar o Rio de Janeiro. Então, o que ele pensou em fazer? Ele pensou em acabar com os cortiços. Ele começou a derrubar todos os cortiços. Ele começou a derrubar os cortiços para fazer avenidas. Aí ele ia fazer bairros elitizados. Então, o que aconteceu? Os cortiços foram derrubados. Onde essas pessoas foram morar? No morro. Foi aí que começou a surgir várias pessoas morando no morro. Já tinha pessoas morando no morro, desculpa. Não começou a surgir. Mas teve cada vez mais pessoas morando em morro. Então, essas reformas de Pereira Passos, tipo, fizeram o Rio de Janeiro tentar ser mais bonito, derrubaram os cortiços. Muitas pessoas
saíram de morar em morro porque ele queria fazer o Rio ficar bonito. Ele começou a fazer grandes avenidas, começou a tentar deixar o Rio de Janeiro reformado. Então as pessoas foram expulsas de casas, né? Ponto número um. Ponto número dois, ele começou a tentar deixar o Rio mais de toda forma, ele queria acabar com o rato, porque rato era sinônimo de doença, né? Então ele teve uma ideia, ele começou a pagar as pessoas para que as pessoas levassem ratos para a prefeitura dar dinheiro para elas. O que a população começou a fazer? Criar rato. Criar rato no porão. O que aconteceu com os ratos no Brasil? Aumentaram. Ai, Brasil. Então, tipo, não necessariamente o Rio de Janeiro estava mais limpo, mas a população teve que sair de casa. Então, nessa mesma época, um cara inventou algo chamado vacina, ok? Ainda não existia vacina. A vacina começou a ser feita por uma doença chamada varíola, e também por causa da... Por que teve vacina? Para impedir que as pessoas fiquem doentes, ok? Só que à época a galera não conhecia vacina. A gente não sabia o que era isso. Então, se coloca na mente da cabeça das pessoas à época. O governo tinha expulsado os pobres das casas deles, tinham derrubado as casas. E o governo também criou a vacina obrigatória. Isso garantia que um fiscal de saúde do governo podia entrar na sua casa, tipo, literalmente abrir a porta, entrar à força e aplicar a vacina em você. O que a população da época achou? Nossa, o governo quer matar a gente, o governo vai matar os pobres. Muita gente começou a falar na rua, tipo, o governo vai matar os pobres, não toma vacina, não toma vacina, que é para matar os pobres. Era? Não. O que a vacina realmente fez? A vacina cria imunidade para que você não pegue uma doença. Então, assim, na época da revolta da vacina, teve muita notícia falsa, teve muita fake news. Então, acho que dá até para comparar a revolta da vacina com o que a gente está vivendo na pandemia de 2020, porque muita gente está falando, olha, o governo quer matar as pessoas, tipo, revolta contra o governo é isso, o governo é aquilo, não obedece o governo. Isso aconteceu também durante a revolta da vacina. E a população não queria tomar vacina porque achava que a vacina ia fazer isso, ia, tipo, matar os pobres. Então, muita gente se revoltou. Então, muita gente jogava coisa nos fiscais de saúde, fazia armamento, não deixava os fiscais de saúde chegarem. Foi feia a coisa, mas essa foi a revolta da vacina. A população não queria tomar vacina porque a população achava que a vacina era ruim. O que aconteceu? Foi criada uma vacina e a vacina impediu as pessoas de morrer. Mas a revolta da vacina não foi só por causa da vacina. Era contra o governo, porque a população achava que o governo estava destruindo a casa deles, estava fazendo coisas que eles não gostavam. Revolta da Chibata. Onde vocês sabem que foi a revolta da Chibata? Foi uma revolta porque a galera da Marinha recebia muita chibata, chibata como castigo corporal. Então, o que aconteceu? Os marinheiros não queriam continuar recebendo chibatadas, castigos corporais. Eles tomaram uma embarcação perto do Rio de Janeiro e ameaçaram o governo. Falaram tipo o seguinte: olha, ou vocês acabam com castigos corporais ou a gente vai ter uma revolta. O que o governo fez? Falaram para eles tipo, beleza, vocês acabou o castigo, vocês são perdoados. Quando eles chegaram nos portos, eles foram punidos por crime. O governo enganou eles. Essas são as três principais aqui. Outra revolta famosa foi o tenentismo. O tenentismo foi uma revolta contra o governo, porque queria acabar com o coronelismo. Já falei para vocês do coronelismo. Gente, nessa época o Brasil é bem rural. Algumas pessoas pensam em melhorar o Brasil, tipo, deixar o Brasil não rural, deixar o Brasil mais moderno. Como eu ia fazer isso do Brasil ser mais moderno? Mentes, pessoas começaram a se promover, tipo, vamos fazer o seguinte, e muitas tem modernizar o Brasil. Houve um movimento chamado Semana da Arte Moderna, onde diversas pessoas, diversos artistas tentaram pegar ideias da Europa para tentar trazer o Brasil mais moderno. Então, colocar coisas como ferrovia, carros,
Boa parte dos políticos queriam deixar o Brasil agrário. Muita gente defendia, inclusive, um termo chamado vocação agrícola, que seria que o Brasil deveria investir apenas na roça, na produção de café, leite, vender só isso. Uma parte da população queria que o Brasil se transformasse em uma potência industrial. Então teve uma coisa chamada Semana da Arte Moderna, que tentou deixar o Brasil mais moderno. Outra coisa que estava acontecendo, que eu acho super importante tocar. A escravidão tinha acabado de acabar. Acabado de acabar. A escravidão acabou em 1888. E estamos vivendo aqui, estou falando por volta de 1900. Aquela época, o pensamento das pessoas era muito segregado, de maneira assim, de segregar, e havia um grande número de pessoas racistas. Dá para fazer comparação com hoje, mas 1900 era uma época onde o racismo estava muito forte na mente das pessoas. Então, era muito difícil que a população negra do Brasil conseguisse emprego. Não havia esse emprego. E quem estava trabalhando na cidade estavam se formando? Imigrantes. O Brasil começou a abrir as portas para que diversos imigrantes do mundo todo viessem ao Brasil. Os empregos do Brasil estavam sendo dados muitas vezes aos imigrantes. Veio muito imigrante para cá no Brasil, italiano, veio muito imigrante alemão, polonês, e veio muito mesmo japonês. Então, os portos do Brasil estavam sendo abertos para os imigrantes chegarem aqui. Esses imigrantes tinham garantido, às vezes, assim, eles pegavam os empregos da cidade. E a população aqui, muitas vezes, ficava sem emprego. Muita dessa população, às vezes, iam para morar nos morros, não tinham acesso a uma vida de qualidade. Assim, o Brasil estava bem dividido nessa época e havia era muito forte esse sentimento, bem triste, um período bem triste da nossa história. Mas, enfim, boa parte dos empregos estavam sendo dados aos imigrantes, chegou bastante. Eu consigo dizer que muitos de vocês são até descendentes diretos desses imigrantes que chegaram no Brasil. Chegaram aqui e eles estavam com muitos empregos. Boa parte dos empregos do Brasil estavam sendo dados aos imigrantes. Gente, na atividade da semana 2, tá pedindo para que vocês vão falar, né? Atividade sobre o PET, semana 2, que a gente leia e fala sobre República do Café com Leite. Como eu acabei de falar para vocês, o que foi a República do Café do Leite? Os dois principais estados da República eram Minas Gerais e São Paulo. Por quê? Porque naquela época o Brasil era muito agrícola e haviam muitas cidades. O que Minas Gerais e São Paulo faziam muito? Café e leite, que eram dois produtos que vendiam no mundo todo, deixavam o Brasil rico por causa disso, ok? Também havia muitas cidades. O Brasil também estava se industrializando, se criavam cada vez mais indústrias aqui. Quem é que tinha boa parte da vida desses empregos? Imigrantes. Chegavam-se navios e navios e navios com imigrantes vindo da Europa e muitas vezes também do Japão, que esses imigrantes começaram a pegar boa parte dos empregos. Então, havia o Brasil uma sociedade assim, industrial, havia cada vez mais pessoas nas cidades e mais pessoas na roça. Talvez você já tenha ouvido falar de uma expressão que é chamada Jeca Tatu. Essa expressão foi criada por Monteiro Lobato, popularizou ela, e Monteiro Lobato falava que o brasileiro era um Jeca Tatu. Ou seja, boa parte dos brasileiros queria ficar no campo, não queria trabalhar em indústria, queria ficar só no campo. Isso ficou muito estigmatizado. Essa sociedade, 1900, 1910, 1920 do Brasil, ela é muito enraizada, é muito forte a ideia que, tipo, o brasileiro é do campo, o brasileiro é da roça, que é meio ignorante, que o melhor está lá fora. Há uma ideia muito grande do Brasil que o Brasil, assim, as coisas são melhores lá fora. Na atividade da semana 2 está falando também sobre o coronalismo, né, que eu expliquei para vocês. E, por exemplo, na atividade da semana 2 o PET está pedindo que vocês falem sobre o coronalismo, que é esse modo de fazer política, ok? Galera, semana 1 e 2.
que é o tema da live nossa, é essa, ok? E eu queria muito que vocês comentassem, se tem alguma pergunta ou dúvida sobre qualquer coisa relacionada ao pet, ou qualquer coisa que vocês gostariam de perguntar em sala de aula, ok? Wanderson comenta aqui que o jacaratu as pessoas se escondem no mato. Também, mas ficou esse estigma que brasileiro é inferior. Existe um termo no Brasil também popularizado depois chamado síndrome de vira-lata, que diz que nós brasileiros achamos que tudo que tem lá fora é melhor quando nós somos muito bons. Então, às vezes, tem gente assim, vou comprar um chocolate, vou comprar um chocolate feito no Brasil, um chocolate feito de fora. Muita gente compra um chocolate feito de fora, isso é uma síndrome de vira-lata, porque nós fazemos coisas boas, ok? Lembrando, essa sociedade também brasileira da República Velha é uma sociedade muito racista, ok? Então, boa parte dos empregos era totalmente... A população negra do Brasil não tinha acesso a quase nada, assim, então muito boa parte morava em favela, em condições muito ruins. Por isso, quando a gente fala hoje, em 2020, que é uma dívida histórica, essa dívida histórica está muito aí, que não foi garantido a essas pessoas acesso a condições de vidas adequadas para que elas pudessem ter condições de vidas mínimas, sabe? Nem, como eu falei com vocês, boa parte dos empregos não eram destinadas. Muitos empregos ficavam na mão dos imigrantes que chegavam o tempo todo. Gente, perguntas, comentários, interação, abrindo o YouTube e o WhatsApp. Comentário de Wanderson, fogo nos racistas. Tamo junto sempre. Tamo junto. Combate ao racismo é algo extremamente importante de ser feito o tempo todo. E, assim, é uma luta que precisamos continuar vencendo. E é uma luta que a gente tem que policiar todo dia e todo dia continuar combatendo o racismo, ok? Continuar combatendo a discriminação de qualquer maneira de pessoas contra pessoas. Eu acredito que essa guerra será vencida um dia também, que um dia nós seremos uma sociedade. Eu sou uma pessoa positiva e otimista, mas também sei que ainda precisamos lutar muito. Então, todo dia que vocês puderem combater qualquer forma de discriminação, é uma luta que é a ser renovada todo dia. Gente, perguntas aí, WhatsApp e comentários do YouTube estão abertos aí para vocês, ok? Wanderson, eu diria que sim, que o Brasil é um dos locais que mais tem. A população brasileira se considera, boa parte da população brasileira tem origem africana e nós temos uma incrível discriminação, ou seja, se vocês olharem a representatividade, ou seja, olhar para o governo, olhar para a televisão, boa parte das pessoas que são representadas no governo na televisão são de origem europeias ou brancas, o que não reflete o que o Brasil é. Ou seja, a população no Brasil não tem representatividade da forma que ela é. Ou seja, nosso racismo é muito grande ainda. E sim, nós somos um país com bastante racismo, como eu falei. Desde essa época de 1900, não foram garantidas à população negra condições de vida adequadas. Hoje nós estamos tentando corrigir, mas ainda é muito forte o racismo dentro do Brasil. Victor, você acha que esse ano nós se forma? Não sei. Do fundo do meu coração, não sei. Já que ele tinha acusado nos Petit, Joab, não sei. Ninguém sabe. Assim,
Ninguém sabe porque o governo fala uma coisa pra gente e não chega a informação adequada, então nós não sabemos. Tudo que eu posso dizer para vocês é que eu vou me esforçar ao máximo para garantir a melhor educação para vocês aqui, para vocês formem esse ano. Mas ninguém sabe de nada e nós estamos no mesmo barco. Se vai ter churrascão, se puder aglomeração, cara, pela resenha, pela conversa, porque eu gosto muito dos terceiros anos. Eu quero estar comemorando com vocês essa formatura e estar lá com vocês assim, é nóis, acabou! E estar celebrando aí o fim do ensino médio com vocês e tamo junto, galera. Espero que acabe esse ano e que se finalize, que a gente esteja comemorando o fim do ano. Espero que tudo dê certo, que a gente já tenha superado a pandemia, mas nós não sabemos, ok? Literalmente ninguém sabe. Ninguém nunca passou por isso para comparar, então tudo é muito novo para a gente, ok? Gente, eu vou deixar essa aula salva no YouTube, ok? Quem não tiver visto pode ver depois, ok? Aí tá sempre salvo. Respondendo, sim, o que vocês acham de manter essa aula quarta-feira, 19h50, ok? Aí eu deixo o grupo aberto, o comentário aberto e a gente faz essas aulas no YouTube, ok? Quem perguntou sobre o Enem, a matéria de história cai tudo. Toda a matéria de história cai no Enem, ok? E eu quero muito ajudar vocês, então eu vou tentar usar essas videoaulas para tentar capacitar vocês o máximo para o Enem. Gente, estamos aí à disposição, ok? Quarta-feira, mesmo horário, volta a ficar online aqui para vocês, ok? E eu gosto muito de dar aula comentando. Vocês conhecem me como professor, eu gosto de dar aula interativa, ou seja, estar com vocês ao mesmo tempo. Sinto muita falta da sala de aula, porque eu queria a sala de aula, queria ver as carinhas de vocês e queria a merenda. Mas enquanto a gente não tem isso, vão ficar assim, ok, galera? Eu vou terminar por hoje, ok? E se alguém quiser comentar a aula aqui, eu também respondo por áudio, tá? Quem vê a aula depois, vou comentar do mesmo jeito, tudo bom? Galera, um abraço a todos vocês, um abraço aí, terceiros anos. Tamo junto, ok? Até a semana que vem.